Então, vamos aqui à palavra. E eu vou te falar que Deus já começou a falar hoje, hein? Porque a passagem que o Wagner leu conversa com o que a gente vai falar. O que o pastor Murilo falou conversa com o que a gente vai falar. Os louvores cantados conversam com o que a gente vai falar. Deus é um Deus que não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de testificação. E Ele já está falando hoje. Senhor Deus e Pai, nós aqui nos colocamos em Tuas mãos. Eu te peço, Senhor, que Tu fales a cada um de nós aquilo que Tu tens preparado. E que essa palavra, Senhor Jesus, corte o nosso coração como uma marca, Senhor Jesus, que nós jamais esqueceremos. Que produza transformação e graça para o Teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Eu vou começar aqui dizendo para vocês algumas notícias. Vocês vão lembrar aí desses últimos 3 anos. Crise da água do estado do Rio de Janeiro. A água chega à casa da população com cheiro e gostos ruins. OMS declara a pandemia pelo novo coronavírus. Começa o lockdown em diversos países do mundo. Queimadas no Pantanal batem recorde histórico. Homem negro é espancado até a morte em um supermercado em Porto Alegre. Rússia invade Ucrânia, começa a guerra. Os desastres ligados à mudança climática se multiplicam. O verão na Europa, com recordes de temperatura e ondas de calor, provocam secas e incêndio, além de milhares de mortes. Anestesista é preso por abusar de mulheres durante a sedação. Atirador invade escolas e deixa mortos e feridos. Chuvas intensas deixam cidades alagadas pelo sul do país. Seca extrema na Amazônia impossibilita acesso a medicamentos, alimentos e água. Abandono de menores. Brasil registra 8 casos por dia. Israel sofre o maior ataque em 50 anos. Guerra entre Israel e Hamas chega a mais de 1.000 mortes em 2 dias. Essas são apenas algumas das notícias que têm nos bombardeado nos últimos 3 anos. Isso porque eu peguei algumas. Algumas, simplesmente algumas. Anos, meses, dias. Diariamente, somos bombardeados por desastres. E como se não bastasse o problema do mundo, porque nós estamos no mundo, então o problema do mundo também é nosso. Nós acabamos sendo afetados por eles, não tem como não. Ainda tem os nossos problemas e desafios pessoais. Eu tenho os meus, vocês têm os seus. Não sei qual é o desafio que você está passando hoje. A notícia de uma doença inesperada, o desafio de um tratamento, a ausência de emprego ou a falta do reajuste no salário, o endividamento, causas retidas na justiça, a perda de um ente querido, um filho que está desgarrado, uma desilusão amorosa, a solidão, a ansiedade, a depressão. No mundo passareis por aflições. Isso a gente ouve dizer, a gente lê, a gente sabe. Mas parece que na hora que a gente passa, é difícil. Não imaginávamos que seriam tantas aflições. E diante de tantas aflições, nós temos 2 possibilidades. Sentar e chorar e ficar. E esperar a consequência
certa que vai acontecer, ou chorar e reagir. Chorar e reagir. A primeira opção, basicamente, é uma atitude de conformação, de desistência. A segunda é um reconhecimento de que sem Deus, que sozinhos nós não podemos fazer nada. Então, por isso, eu choro, me humilho, reconheço a total dependência de Deus e, recordando dos seus feitos e suas maravilhas, eu tenho motivação para buscá-lo ainda mais, me posicionar diante da adversidade. A que texto isso nos leva? Lamentações. Jeremias foi um profeta de um momento como o nosso. É ou não é? Se a gente parar para pensar, olha a quantidade de notícias que eu falei aqui. Jeremias viveu o exílio. Jeremias presenciou a degradação de Israel. Jeremias via crianças abandonadas na rua, mulheres sendo abusadas, homens sem ter o que comer. Ele viu casas destruídas, ruínas. O que tinha? O que tinha para que ele pudesse manter a esperança? Se ele olhasse com olhos humanos, ele ia sentar e chorar. Ia ali ficar. Ele ia sentar e chorar e ali ficar. Jeremias não teve medo de se abrir, de abrir o seu coração e mostrar, sim, que doía ver aquela realidade. Ele mostrou para a gente que a gente pode chorar. A gente pode se lamentar pelo que está acontecendo. A gente deve rasgar o nosso coração diante do Senhor. Ele nos deu um exemplo de como nós deveríamos nos comportar. Ele chorou por seu povo. Ele lamentou a condição de miséria e destruição. Ele lamentou o fato de Israel ter virado as costas para Deus. Ele entendeu que ele fazia parte disso. Ele chorou e se arrependeu. E ele convocou o povo a se arrepender junto com ele. Ele convocou o povo a voltar à essência. Isso é o que Jeremias fez. Essa era a missão dele. Ele era apaixonado pela sua nação, apaixonado por seu povo e apaixonado principalmente por Deus. Apaixonado por Deus. E essa paixão fazia com que ele entendesse qual era o chamado dele. Ele começa o livro dele dizendo o quê? Como Deus chamou. Como que Deus chamou? Antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Isso é só para ele? Não, isso é para nós. Antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Antes mesmo de você nascer, Deus já te consagrou. Deus já te constituiu como mensageiro dele. E Deus constituiu Jeremias como um profeta às nações. Às nações. Não era apenas para aquele momento. Tanto que a sua profecia ecoa até hoje e se torna viva para nós. Se torna viva para este século, para este tempo, para os 4 cantos desta terra, que hoje sofrem, que hoje devem se lamentar e que hoje devem se posicionar. E foi essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. Então vamos lá em Lamentações 3. Nós vamos ler primeiro do 17 ao 20. Lamentações de Jeremias 3, do 17 ao 20.
Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Há momentos que parece que a gente não tem para onde ir. Há momentos que nada parece nos dar motivo de alegria, de desfrutar o bem. Eu já não sei o que era paz, eu já não sei o que é desfrutar o bem. Desfrutar o bem nada mais é do que se alegrar. Eu estou desfrutando de alguma coisa, eu estou me alegrando. Há momentos que nada parece ser suficiente para isso. E Jeremias bem coloca: não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor se acabou. Em vez de forças, a revista e atualizada coloca: não tenho mais glória. A minha glória já pereceu. Perdi o brilho, perdi a glória. É interessante a gente pensar que muitas vezes é preciso que a gente perca a glória, para a gente entender que a glória não é nossa. Perdi minhas forças, perdi minha glória. Mas a glória nunca foi minha mesmo, né? A glória é de Deus. Eu preciso lembrar isso diariamente. A glória é de Deus. Por isso, muitas vezes, Ele permite que a gente esteja nesse lugar, onde há ausência. Não tem mais luz, parece que é tudo escuridão. Mas eu preciso lembrar que se eu olhar para Ele, há glória. Se eu olhar para Ele, há força. E a palavra aqui usada em hebraico, ela é usada também para falar de seiva. O que é a seiva? Seiva é o que corre pelo tronco da árvore. Seiva é o que leva substância para o resto do vegetal. Sem a seiva, não há vida. Sem a glória, não há vida. Se não estamos em Deus, não há força, não há glória, não há seiva, não há vida. Não há vida. Não tenho forças, a minha paz não acabou, a minha esperança acabou. Aqui, Jeremias está no ápice do desespero. E ele continua falando no 19, né? Eu lembro da minha aflição, do meu andar errante, do absinto e da amargura. Quando nós estamos em sintonia com Deus, o Espírito Santo provoca em nós consciência de pecado. A gente estava falando aqui das lutas terrenas, mas também tem a dor do pecado. Quando eu sei, quando eu tenho convicção do pecado, isso me leva a um lugar de dor. E é importante que eu saiba qual é esse lugar de dor, porque hoje em dia, o que acontece? Por que está tanta libertinagem por aí? Por quê? Porque não se percebe o lugar do pecado. Se não está me ferindo, não é pecado. Não é isso que o mundo fala? Ah, está te fazendo bem. Continua a fazer aí. Não é isso? É isso que o mundo fala. Então, é importante que nós tenhamos o reconhecimento do pecado. Nós precisamos, sim, reconhecer que todos somos pecadores. Somos falhos. E o nosso deslize provoca dor. O nosso deslize nos leva a um lugar amargo. Nos leva ao fel. O meu andar errante me afasta de Deus. E longe de Deus eu não tenho como viver. Então, este lugar é um lugar de dor. Se eu sei que este é o lugar de dor, é um lugar para onde eu não quero voltar. É um motivo a mais para eu perseguir no caminho e para eu não cair de novo naquele erro. Isso é o arrependimento. O arrependimento é mudar. Eu caí aqui, eu mudo de alvo. Porque o meu alvo era aquele ali.
Eu atirei para cá porque eu atirei errado. Então, paro de olhar para cá. Volto para o alvo. Caí aqui. Opa, de novo desviei. Volta para o alvo. Não continua. Se eu continuo no lugar de erro e eu tenho a dor, o que acontece comigo? Culpa, apenas culpa. É a diferença de Judas e de Pedro. Pedro se arrependeu. Ele negou Jesus. Ele se arrependeu. Ele virou. Eu amo, eu amo, eu amo, eu vou cumprir o que Deus falou. Cumpriu. E hoje nós temos maravilhas aqui a respeito dele. Judas sentiu a dor? Sentiu a dor. Provocou mudança? Não. Provocou culpa. Lugar de culpa, dor, fel, destruição, morte. Essa é a diferença. Precisamos saber que este lugar de dor é para que provoque algo em nós. É para que provoque algo em nós. Eu lembro da minha aflição, do meu andar errante, do absinto, da amargura. A minha alma se lembra disso e se abate. Mas, nós não podemos nos deter apenas às lembranças que nos causam dor. Senão, a gente vai ficar paralisado. Se a gente ouvir todas aquelas notícias do começo aqui, a gente sai de casa, a gente não tem nem força para levantar, né? Se eu paro para pensar o que está acontecendo no mundo lá fora, se eu paro para pensar em todos os desafios pessoais que eu tenho, se eu paro para pensar nos desafios que meu irmão compartilhou comigo, eu não saio do lugar. Mas Deus inspirou Jeremias para botar os versículos a seguir. E nós vamos lá, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero fazer voltar ao meu coração aquilo que me dá esperança. Trazer à memória, literalmente, é fazer isso. Voltar ao meu coração. Eu vou trazer de volta para o meu coração o que pode me dar esperança. Eu vou trazer de volta para o meu coração a memória que eu tenho de Deus. Esse Deus maravilhoso que fez tanta coisa boa pelo seu povo. É possível que esse Deus mude? É possível que esse Deus esqueça o povo de Israel? Jeremias aqui botou o pulo do gato. A esperança no meio do desespero é a memória que nos faz lembrar quem Deus é. Quem Deus é. E a gente vai ter na Bíblia uma infinidade de testemunhos de quem Deus é. Eu vou ler aqui para vocês o Salmo de número 77. Eu posso imaginar que Jeremias ali começou a pensar: grandes feitos do meu Senhor. Salmo de número 77, a partir do versículo 11. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os seus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o seu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovão nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu.
O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu o conduziste, como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Que Deus poderoso! Aqui a gente deu uma breve passeada e a gente pôde lembrar desse Deus que controla terra, mar, céu. Um Deus que abre caminho no meio da água e que fecha da mesma maneira para que o nosso inimigo não corra atrás de nós. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. E tantos outros feitos poderosos poderíamos pensar. Só o fato de todos os dias levantarmos e respirarmos é uma ação de Deus. Ao sairmos pela lua e contemplarmos o sol e virmos os animais, os pássaros cantando, as borboletas, até a baratinha. Lembrei da Sandra. Tudo tem o seu valor, tudo tem a sua função no ecossistema. Tudo tem a sua função. Quando a gente para e olha para o nosso corpo, como o nosso corpo funciona perfeitamente? Que máquina é essa? Ao vermos uma mulher grávida, um filho que acaba de nascer, a mãe amamentando o seu filho, quão poderoso é o meu Deus, quão criativo é o meu Deus. As maravilhas de Deus estão aqui, sim, mas as maravilhas de Deus estão em nossa vida hoje. As maravilhas de Deus estão ao nosso redor hoje, e eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu preciso manter viva a memória. Eu não posso jogá-la no lugar de esquecimento. Senão a minha esperança morre. Senão eu sinto como se Deus tivesse voltado as costas para mim, quando na verdade eu é que terei voltado as costas para Ele. Quando nós nos encontramos nesse lugar de vazio, é porque nós viramos, nós paramos de contemplar. Paramos de contemplar quem é o autor e consumador da nossa fé. Se nós nos fecharmos, nós cada dia mais iremos murchar. Não há força, não há seiva, não há vida. Por isso, hoje eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você hoje precisa trazer à memória o que te dá esperança. Quais são os testemunhos que você tem para contar hoje? O que Deus fez na sua vida? O que Deus fez na vida de um irmão seu? O que Deus fez na vida dos seus pais? O que Deus fez na vida dos seus filhos? Quais portas Ele abriu? Quais portas Ele fechou? O que Deus fez? Hoje nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Precisamos manter viva esta memória. Seguindo no verso 22, a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para os que o buscam. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Quando eu sei quem é o meu Deus, eu sei aonde eu devo repousar meus olhos. Quando eu sei quem é o meu Deus, eu sei que os meus olhos não devem repousar nas situações.
nas catástrofes do mundo, em tudo aquilo que acontece ao meu redor e dá errado, em tudo aquilo que acontece na minha vida e dá errado, em tudo aquilo que eu faço e dá errado. Não, os meus olhos devem se concentrar em Deus. Quando eu sei quem é Deus, eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, muito mais do que sonhamos. Isso tudo, embora não mereçamos. O nosso lugar é qual? É o lugar do amargor e do fel. Nós não somos dignos da glória de Deus. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que não muda. E se Ele é um Deus misericordioso, que demonstrou a sua misericórdia em situações passadas, Ele é um Deus que demonstra a sua misericórdia hoje. Se o meu Deus demonstrou o seu amor em situações passadas, Ele é um Deus que demonstra o seu amor hoje. Se o meu Deus é um Deus que mostrou a sua bondade em situações passadas, Ele é um Deus que demonstra a sua bondade hoje. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O meu Deus não muda. E se Ele não muda, Ele me encontra com olhos de amor. Se Ele não muda, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Luta após luta, batalha após batalha. O sol nasce de novo para nós. A bondade de Deus sorri de novo para nós. Ele fala: meu filho, não é assim. Meu filho, vamos fazer diferente. Meu filho, fica em mim. Meu filho, olha para mim. Olha para mim. Em mim há lugar de descanso. Em mim há lugar de paz. Em mim você vai poder aproveitar de novo os dias de bem. Em mim há alegria. Em mim. Fica em mim. Precisamos aprender a não esquecer. Tem tanta coisa boba que a gente não esquece. Não podemos esquecer das coisas mais importantes. Não podemos esquecer que Deus nos tirou de um lamaçal de lama. Não podemos esquecer o que Ele fez por nós. Não podemos esquecer do seu sacrifício na cruz, da sua morte, da sua ressurreição. Ele venceu a morte para que nós pudéssemos gozar a vida. A vida nessa terra passageira e a vida eterna ao lado dele. Quando poderemos louvá-lo continuamente, quando não haverá mais dor, não haverá mais fel, não haverá. Aqui no mundo ainda há, mas nele há renovo e paz. Nele há alegria, nele há graça. No verso 24 fala: a minha porção é o Senhor. A minha porção. A cada manhã as misericórdias dele se renovam. E a cada manhã a minha porção se renova. A cada dia eu me abasteço novamente dele. Porque eu sei que ele é o que eu preciso. Nele eu encontro o que eu preciso. Quando eu estou nele, eu sei que tudo me vai bem. E aí a gente vai voltar a falar de Pedro. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, o poder de Deus
nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Por meio do conhecimento que temos, eu preciso conhecer, eu preciso trazer à memória tudo aquilo que Ele fez, manter vivo esse conhecimento, para que eu possa tomar parte da própria glória e bondade de Deus. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Tudo que eu preciso está em Deus. Tudo que eu preciso. Pode ir, Robertinha. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã. E a amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada dia mais ativos, produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que você tem do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui as ferramentas, gente. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e se esqueceu que foi purificado dos seus pecados. Se esqueceu. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não posso ficar como um cego ou como alguém que não enxerga muito bem aquilo que Deus tem me dado. Eu não posso me esquecer que Ele me deu. Eu não posso me esquecer que Ele me deu. Eu preciso manter viva a memória de quem é o meu Deus. Eu preciso lembrar os teus grandiosos feitos. Eu preciso lembrar os milagres de cada dia. É isso que alimenta a nossa fé. A fonte da nossa fé vem de Deus. Se eu conheço a Deus, eu renovo a minha esperança. Eu renovo a minha fé. Vamos ler o 10 e o 11, Roberta? Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero manter viva a chama que me mantém de pé. O meu Deus é misericordioso. O meu Deus é compassivo. Nós não somos consumidos, porque a compaixão dele não se esgota. A ira de Deus existe, mas ela termina. Por quê? Ele vem, repreende, corrige, mas Ele nos ama, então Ele tem compaixão por nós. Nosso Deus é fiel. A confiabilidade dEle é ilimitada. E por isso, a nossa fé se alimenta. Se eu tenho um Deus em quem eu confio, eu não vou duvidar. Eu tenho fé. O meu Deus é bondoso. Deus é sempre bom para aqueles que o buscam. Não estava lá no finalzinho do que a gente leu em Lamentações? Pode até demorar um pouco, mas se eu buscar direito, eu vou achar. Quem busca, encontra. Está na Bíblia. Busque e ache.
Se eu buscar direito, eu vou achar. Em meu Deus há salvação. E a certeza da salvação nos ajuda a passar pela tempestade e pela bonança em silêncio. O que quer dizer esse em silêncio que Jeremias botou? Quer dizer que eu tenho que me calar e não falar nada? Não é isso. Em silêncio é com serenidade, com equilíbrio. Eu vou passar pela tempestade com serenidade. Eu vou clamar, vou arrancar meu cabelo às vezes. Posso fazer isso com Deus? Posso. Posso chorar, posso falar, Senhor, por que me ajuda? Posso, eu posso. Mas eu não posso ficar nesse lugar de desespero. Ele me ajuda, ele me leva, ele me bota no colo. Opa, vamos lá. A tempestade traz a bonança. E eu aprendo a passar em silêncio. Em silêncio é no colo de Deus. Eu aprendo a passar em silêncio. Hoje eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E quando Deus me deu essa palavra, Ele me incomodou não apenas para que eu traga memória para mim. É que nem um avião que está caindo. Primeiro eu preciso trazer para mim. Mas depois que eu trago para mim, o que eu faço? Eu boto oxigênio em quem está do lado. Que não conseguiu botar ainda. Não é assim? Não é essa a instrução? Então, primeiro eu preciso trazer a memória para mim. Senhor, reaviva a minha fé. Traz a memória, a minha esperança. Me sara, me usa, Senhor. E aí eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança para mostrar para os outros que o meu Deus não é um Deus do passado. O meu Deus não é um Deus que fazia maravilhas lá na época de Moisés, lá na época de José, lá na época de Jesus. Ah, Débora, Jesus não está mais aqui hoje. Ele está, né? A gente sabe que ele está. Ele não está mais andando aqui de carne e osso. Não, isso ele não está. Mas ele está aqui em nós. E eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança para que os outros saibam que o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. O mundo precisa ouvir. Como saberão que se não há quem pregue? Como seu filho, como seu neto saberá se você não conta das maravilhas que Deus fez por você? Ah, mas Deus nunca fez nada, né? Nunca! Basta eu era assim, né, tia Lenira? Eu era assim, não tinha paz no coração, não tinha amor, não tinha Jesus. Agora estou muito melhor. Eu tenho paz no coração, eu tenho amor, eu tenho Jesus. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Se Deus, esse Deus tão grande, foi capaz de mudar a minha realidade, eu preciso trazer à memória essa mudança. Eu preciso que quem me conhece saiba que a mudança é porque Ele está na minha vida. Eu preciso que quem está do meu lado saiba que tudo me vai bem, não é porque ao meu redor está mil maravilhas, não. Mas é porque eu tenho um Deus que me dá paz. Eu tenho um Deus que é misericordioso. Eu tenho um Deus que é amor, que é alegria e que me completa. Eu preciso trazer à memória o que me dá esperança para que este mundo tenha esperança. Para que quando eu vá fazer o evangelismo na cruzada, para que quando eu vá dar um café da manhã para alguém que está na rua, eu explique por que eu tenho esperança. Para que quando eu vá atender a um paciente, quando eu vá responder a um cliente, quando eu vá dar a aula na escola, quem está lidando comigo saiba por que eu tenho esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se nós não trouxermos a memória para essa geração, o que acontece com uma geração que se esquece dos feitos de Deus? A gente vai na Bíblia. O que acontecia com Israel no período dos juízes?
Ele simplesmente, tinha um lapso de memória, não era? A gente vai vendo o livro de Juízes e fala, não é possível, gente, de novo. O homem é assim. Gideão, com os seus 300, venceu a batalha. Gideão fez tudo aquilo. O povo venceu, foi... Nananana. No final do capítulo 8, a gente lê. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir. Morreu o líder, morreu a história. É para ser assim? Não. Eu preciso trazer à memória o que me dá esperança, para que a geração do porvir saiba o que Deus fez. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor. Não se lembraram. Não se lembraram de Deus, não se lembraram nem da família de Gideão. Botaram todo mundo para escanteio. Nada teve valor. Não podemos ser assim. Precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Precisamos. Um povo que não se lembra dos feitos de Deus cai. E hoje eu quero te convidar a tomar uma atitude diante de Deus. A primeira atitude é para você. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso, Senhor. Eu preciso. Eu preciso lembrar das coisas do passado. Preciso ter na ponta da língua aquilo que Deus fez. Por cada herói de fé. Eu preciso saber de testemunhos vivos que tem por aí. Eu preciso aprender a levantar memoriais para Deus. Eu não estou falando para você fazer um altarzinho, não. Estou falando de lembrança. Seus amigos sabem o que Deus fez por você? Os seus filhos sabem o que Deus fez por você? Ou às vezes até o que Deus fez por ele? O Isaac, daqui a alguns anos, não vai saber o que Deus fez por ele se eu não contar. Porque ele não vai lembrar. Eu preciso manter viva a memória dele. Meu filho, Deus te curou. Eu sei a história do meu pai. Deus curou o pastor Aloísio, corrigiu a sua deficiência na perna. Eu tenho que saber, eu tenho que trazer viva a memória o que me dá esperança. Ontem, hoje e amanhã. As promessas do porvir também mantêm a minha chama acesa. E eu vou pedir ajuda ao pastor Gil, vou pedir ajuda ao pastor Murilo. O pastor Marcelo não está aqui não, né? Pode vir, vem Murilo. Murilo, pastor Gil e eu faço. E quem quiser fazer esse compromisso hoje, eu vou pedir que você se coloque de pé em oração. Se coloque de pé em oração. E num ato de fé, eu vou te convidar depois a vir, um por um aqui na frente. Os pastores não vão nem orar por você, estão em espírito de intercessão, eles vão tocar em você. 3 toques. 3 toques. Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que tu fizeste. Eu quero trazer à memória os grandes feitos de Deus. Do ontem, da Bíblia. Eu quero trazer à memória os seus grandes feitos de hoje, aquilo que tu fizeste em minha vida. E eu quero trazer à memória, Senhor, todas as suas promessas para mim. 3 toques. Erga a sua oração ao Senhor nesta manhã. Senhor, nada somos sem Ti. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, a nossa total dependência de Ti.
Reconhecemos que Tu és um Deus grande e bondoso, misericordioso, Pai de amor. Um Deus que dia após dia nos olha com compaixão. Um Deus que não se importa com a nossa pequenez, porque Ele olha para nós e vê que a nossa vida está coberta por Cristo. A nossa vida foi mudada e transformada. Senhor, e hoje eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E você vem